Então, meu amigo, minha amiga, continuando, né? Todo aquele que aparece, né? A parte 2, né, nós estamos falando sobre as eleições municipais, né? Todo aquele que aparece não detém o poder, né? A gente vê e observa essas mudanças no mundo aí, né? A gente vê, por exemplo, um grupo terrorista lá em Israel que eles fizeram, e quem está levando a fama de mal é só um dos lados. Então você vê, quem promove a discussão, os meios de comunicação que promovem a discussão, certas questões que promovem a discussão, né, mostram faculdades, universidades lá nos Estados Unidos protestando contra Israel. Mas qual é o contingente de alunos em relação à população americana que está apoiando isso? Mas a impressão que temos é que é a maioria. Essa é a impressão que você fica. Então, você não consegue ver as coisas com clareza. Então, a gente vê no mundo do poder que quem tem poder de fato não aparece, porque aquela pessoa que aparece, ela tem o poder até certo ponto, né? Que nem aconteceu com o atual presidente. Quando o sistema viu que não queria mais ele foi para onde, né? Então, e aí quando viu que precisava dele, estava aí de novo, entende? Então, esse é o esquema. Então, o poder está naquela pessoa que não aparece muito, ou aparece modestamente, que você não tem ideia que ela tem o poder que ela tem. A gente vê o cabeça aí por trás de tudo, aí o Jair Dirceu, será que tem o poder? Tem. Mas ainda assim ele não é um cara ainda não, porque tem outros elementos, outros fatores que fazem toda a máquina funcionar. Não é só por uma via que esse pessoal age. Esse é o ponto. Eles não agem só por uma via. Eles têm várias frentes, eles atuam nas várias frentes, né? Se a pauta é ter uma pauta conservadora para atrair as pessoas conservadoras, eles vão fazer uma pauta conservadora para atrair essas pessoas. Então a pessoa fica impressionada, que nem o Putin faz na Rússia. Algumas pautas conservadoras, algumas pautas de direita, né? Ele levanta essa bandeira. Mas, por outro lado, ele promove e incentiva grupos terroristas pelo mundo. Aí não, né, meu? E o extermínio de cristãos em certos locais aí, que a gente vê, né? Países que são, né? Você já sabe, né? Enfim, então, a discussão política fica presa àqueles candidatos que eles querem. É tipo assim, ó. Você tem um péssimo, você tem um muito ruim, né? Você tem o ruim mais ou menos e o ruim. E você tem que escolher um desses pessoal. Essa impressão que eu tenho, assim, cara, tá difícil. Então, a gente nunca consegue cravar. Você, o Tarcísio mesmo. Tem muita coisa boa que ele faz, tal, tá fazendo. Beleza. Mas algumas frentes ali, né? É complicado, você sabe disso. Mas se você for falar sobre isso, você não pode. Por quê? Porque nós estamos aí numa espiral, né? Espiral do silêncio, que o debate ele fica linearizado. Se você sair dessa linha, você é jogado lá para baixo. Então, é o que nós chamamos de uma ação social, por exemplo, ação social não. Virou uma tradição essa questão. E para você romper essa bolha é muito difícil. Então, a gente vê e discute com meus próprios parentes e amigos que eu tenho às vezes, né? Você vê, pô, gosto muito do meu amigo ali, mas não vou discutir sobre isso aqui não, porque não dá, né? Você vê que a discussão é rasa, você não consegue realmente falar sobre certas questões. Por quê? Por causa dessa questão, dessa pecha, desse espantalho, né? Como o professor Olavo de Carvalho, né, falava no COF, esse espantalho que tem aí, que você coloca uma carapuça no indivíduo e você detona a carapuça. E parece-nos que você está detonando o indivíduo, mas não. E isso acontece no meio político. Então, a política é um lamaçal. Srila Prabhupada, Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, né, fundador da Acharya da ISKCON no BT, que trouxe o movimento da consciência de Krishna milenar, da tradição Gaudiya Vaishnava de milhões e milhões de anos aí para o Ocidente.
Ele dizia que o último recurso dos malandros é a política. Infelizmente, essa máxima aí é isso mesmo. Então, por quê? Quando você está no meio da política, o jeito, o estilo de fazer política no Brasil, qual que é? E quando você entra no meio político, lá, o pessoal já está falando de um jeito. Então, o sistema já é daquele jeito. Por mais que você queira fazer algo diferente, você não vai conseguir fazer. E se você tentar fazer, eles vão dar um jeito de fazer o expurgo. Ou queimar sua reputação, qualquer coisa que seja. E te tirar do certame, mas usar seu nome. É o que aconteceu com o Bolsonaro. Então usou o nome dele para ter votos, né? Mas ele está fora, né? Com todo o carisma, com todo as pessoas que votam nele. Então você fez o expurgo, né? Entendeu? Então, mas ao mesmo tempo você tenta usar a imagem para angariar votos para o partido X, né? Em questão que está do lado do governo, claramente isso aí. Então, não conseguimos ter um partido conservador. Por aí você já vê que está complicado. É que não, então o sistema não vai deixar. Então, só que é uma movimentação debaixo dessa infraestrutura, né? Debaixo dessa infraestrutura, dessa malha, dessa teia, dessa, como vamos dizer aí, desse extrato social aí, né, de ascensão, você vê debaixo de tudo isso aí, você vê um movimento que percebeu sobre a cultura, sobre essas questões todas. Por isso que eu fico impressionado. Eu tinha na janela do meu quarto ali, em Americana, né? Quando eu estava morando lá, eu tinha lá um cartaz escrito Olavo tem razão. E eu ficava impressionado, pô, você conhece o professor Olavo de Carvalho? Eu falei assim, caramba, né, meu? Aí você vê, pô, eu tô aqui na periferia de Americana, né? E a pessoa, quando eu falo periferia, gente, estou usando o sentido da palavra mesmo, que não mora no centro, é ao redor do centro. Então, só que no Brasil, parece que você está falando que você mora na Rembimboca da Parafuseta, num lugar lá tal, mas não, morava num apartamento só, simples, né, mas é periférico, ponto. Né? Pessoas me brigavam comigo, eu falava periferia. Pô, João, ali não é periferia, é o que então? É centro, pô. Me ajuda aí, né? E aí, pessoa, pô, você conhece o professor Olavo de Carvalho? Conheço. Eu sempre acompanho. Então você fica impressionado com a quantidade de pessoas que estavam acompanhando ele. Tá certo? Sem contar que você vê por aí, depois pesquisa na internet, aí o pessoal tenta assumir com isso. No meio da área livre, Olavo tem razão, aquele cartaz, a pessoa mora numa casa de um barraco ali, Olavo tem razão. É no banco do ônibus, né? Você tá lá, Olavo tem razão. Né? É na manifestação, é um afrodescendente, um LGBT que mais que W usando Olavo tem razão. Né? É a feminista ali usando Olavo tem razão. Quando você vê que lá embaixo o pessoal está falando isso, que ele conseguiu. Você vê um cobrador de ônibus, de repente, o mínimo que você tem que saber para não ser. Cara, quando você vê isso, você fala assim: caramba, meu. Você está num trem em São Paulo, que eu já vi várias vezes. Eu vi uma pessoa lendo o livro O Imbecil Coletivo. Eu falei assim: caramba, meu. Aí você vê, pô, furou a bolha. E esse pessoal tentar tirar. Aí coloca aquela pecha de olavismo, né? Ou de bolsonarismo. Aí você fica pego. Você fica com medo de falar. Se você rotula uma pessoa de bolsonarista ou de olavista, né? Aí você, para não receber esse rótulo, você tenta se desvencilhar disso. E o desvencilhar disso aí que é o ponto. Meu irmão, você está preocupado com isso, então você não consegue. Então você não vai realmente ser quem você é. Você vai ser o que alguém está pensando que você deve ser. Mas não importa. O importante é saber que essas pessoinhas aqui embaixo, né, que moram em qualquer rincão do Brasil, em qualquer local, perceberam isso. E quantos acadêmicos aí também você vê, o pessoal lá, bem inteligente, você pensa que é de esquerda, o cara levanta o cartaz do Olavo tem razão. Ele chegou em todas as esferas, cara. E não tem como parar isso. Eles podem fazer aí sua censura, podem fazer os expurgos aí, podem inviabilizar a candidatura de certas questões, mas há uma frente de pessoas no Brasil que entenderam que o sistema, a gente não pode mudar o sistema
do lado do sistema. A gente tem que fazer um outro sistema. Quantos brasileiros e brasileiras aí, ó, vou dar um exemplo do Instituto Alfa e Beto aí, que trabalho maravilhoso fazem. Eles não acreditam no governo. Eles estão arregaçando as mangas e ajudando a alfabetizar, letrar brasileiros. E muito bem, obrigado. É um movimento civil ali. E quantos outros tem por aí? Tem um monte. Quantas frentes tem em certas questões da saúde aí? Que o pessoal entendeu, pô, essa propaganda aí que tá aí tá levando as pessoas a óbito. Então vamos pro outro lado. Tem bastante médicos pela liberdade, por exemplo. Quantos movimentos LGBTQ+, que W aí, que entenderam essa questão, que lutam na contramão do movimento, que você sabe qual que é. Então, quantos afros aí entenderam essa questão, como o Joe, que vos fala aqui? Tem um monte aí. Não dá para parar essa turma, não. Então, mais dia, menos dia, a verdade, ela dá seu jeito de criar seu caminho e não tem como impedir a verdade. Não tem como impedir a verdade. Por que eu falo isso, afirmo com muita segurança? Porque eu acredito e confio nos Vedas. Porque os Vedas é a Paurucheia. Não tem imperfeições, né? Os 4 tipos de defeitos do ser humano, os Vedas não carregam. Então os Vedas dizem que, quando você lê o Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, né? A religião tem assentada em 4 patas, 4 colunas. Né? O touro representa o Dharma, beleza ou não? Então, tem 4 colunas ali, 4 patas. Kali, não é a deusa Kali, tá? Esse Kali era a era que nós estamos. Estava cortando, matando, cortando todas as pernas do touro da religião. Maharaj Parikshita apareceu e impediu que ele cortasse a última, que é a perna, que é a coluna da verdade. Então, desde 5.000 anos atrás até agora, nós temos essa impressão, pô, caramba, né, meu? A verdade nua e crua, a verdade demora, mas aparece. Por causa disso aí. Então não tem como vencer isso. E nós estamos aqui, pós Chaitanya Mahaprabhu aparecer, né? O Avatar Dourado. O que acontece? Nós vamos ter essa questão, que ia ser mais ruim se ele não tivesse aparecido há 500 anos atrás, porque ele apareceu, essa era dourada, e está vindo, está aí. Se não fosse a era dourada, nós estaríamos numa condição muito pior nesses últimos anos aí. Mas a gente observa que o mundo está acordando. É a profecia de Srila Prabhupada que ele fez lá na Caminhadas Matinais, no livro Vida Vem da Vida. Depois, ó, adquire esse livro. A BBT vende esse livro no Brasil, a Bhaktivedanta Book Trust. Os monges, os Hare Krishnas vendem esse livro, Vida Vem da Vida. Né? Você pode conseguir no sebo, não é muito caro, é barato. Enfim. Então, nas caminhadas matinais ele vai falar sobre isso. As pessoas estão acordando, né? A verdade, daqui 50 anos não tem como esconder. Então, chegou nesse momento, né? Muita gente que não acreditava nos globalistas sabe que existe mesmo agora, que eles tentam aí, né? Sabe dessas 3 frentes aí, sabe aprendeu sobre a jaula kantiana, aprendeu sobre várias questões aí, que não tem jeito. Então, quando eu olho para o professor Olavo de Carvalho, eu vejo que é a busca da verdade. Por isso que, né, você se abriga ali. Não por causa de A, B ou C, de questões A. Você vê, pô, a pessoa está falando a verdade. Sempre quem está falando a verdade, ou procurando falar a verdade ali, você se abriga ali, que você nunca vai se dar mal. E eu reparo que quando eu fiz isso, né, eu comecei a entender melhor certas questões. Mas é isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua atenção até aqui. Nós estamos aqui chegando a quase 15 minutos falando aqui. E gostar do conteúdo, dá um like. Não gostar, dá um dislike. Nós estamos tendo um expurgo, né? Mas com tudo, acontece um movimento de baixo aí, dessa trama social, dessa teia, desse esteio, que mais dia, mais menos dia, vai se tornar mais forte cada dia. É isso aí. Duvide de tudo. Depois de vida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.